começa agora o programa que mostra a iniciativa de empreendedores que cruzam as fronteiras para desbravar o mercado internacional. Esse é o Pé pra Fora e eu sou Camila Xavier e você é sempre muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar com o Neander Souza, que é consultor especialista em captação de investimentos. Mas antes desse bate-papo com o Neander, nós vamos conhecer a Crowe, uma multinacional presente em 130 países, oferecendo serviços de consultoria e auditoria. Vamos ver! Meu nome é Marcelo Lico, eu tenho 54 anos. Eu atuo já no segmento contábil de auditoria há quase 35 anos e, no fundo, aqui a gente é uma empresa onde todos os profissionais são contadores formados em contabilidade e atuam também na auditoria. Hoje nós atuamos basicamente em todas as linhas de serviço. Com todas as linhas de serviço a gente atua para todo o perfil de cliente, né? Nós temos um foco muito grande no médio empresário, no middle market, como a gente chama, mas temos aqui muitas empresas grandes de capital aberto e muitas multinacionais também. E oferecemos todos os serviços focados em auditoria e contabilidade. A Crowe, que na época não era Crowe, era somente Horvath, foi fundada em 1915 em Nova York por dois irmãos, que na verdade a empresa chamava Horvath e Horvath. E desde então eles foram aumentando, ampliando aí as suas atividades e se juntando com outras empresas. Depois de algumas décadas, a Crowe americana ela acabou entrando no negócio da Horvath, e com o tempo, até pela facilidade do nome, ficou somente Crowe. Hoje, o que é a Crowe no mundo? A Crowe é uma rede internacional de auditoria e consultoria, ela está entre as 10 maiores, atualmente ela ocupa a 8ª posição no ranking, cuja sede fica nos Estados Unidos, onde são mais de 4 mil pessoas, e no mundo somos em 40 mil, com faturamento superior a 5 bilhões de dólares. Até então a gente era uma empresa de auditoria pequena, que tinha 2 sócios e não tínhamos experiência internacional, mas surgiu a oportunidade e a gente abraçou essa oportunidade. Foi um grande aprendizado porque a gente teve que aprender muita coisa nova. Então a primeira experiência importante foi o relacionamento global, né, internacional, com outros pares, de escritórios da Crowe de outros países. Hoje a gente é uma empresa que é referência, assim no Brasil, é referência em relação à Crowe Global, né, como firma de auditoria. Hoje, basicamente, 10% das nossas prospecções de novos clientes, eles vêm por meio da rede nossa internacional, da Crowe Global. Então, obviamente que eu tenho que estar muito preparado para atender esses clientes, que às vezes no Brasil não tem uma operação tão robusta, mas lá fora às vezes são empresas de capital aberto. Listadas, né, são empresas públicas. Então a gente tem que estar muito preparado e tem que ter um time que esteja tecnicamente preparado para atendê-los e também que consiga se comunicar, né? Hoje nós nos comunicamos com clientes praticamente em todos os países do mundo. Podemos falar dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Índia, China. Então nós temos que ter profissionais que consigam se comunicar com todo esse pessoal. Existe uma burocracia, né? Bom, vamos pensar na empresa americana que vai abrir uma operação no Brasil, né? É uma burocracia natural de toda empresa que é aberta e com alguma coisa a mais em função do controle estar lá fora. Mas não é nada assim muito complicado. Para nós aqui não é nada muito complicado. E, por exemplo, se às vezes uma multinacional quer iniciar uma operação com um sócio brasileiro que quer empreender com ela, pode ser interessante, obviamente que todo o apoio o nosso escritório, a nossa empresa pode dar para esse sócio local aqui no sentido de orientá-lo como deve ser feito e tudo mais, né? Eu entendo que hoje a grande preocupação nossa é o quadro de incerteza no que acontece nos mercados globais e também no país, tanto no aspecto político como econômico. Porque, assim, quando a economia vai bem, tudo vai bem, na verdade, né? Às vezes a economia não vai tão bem porque há muitas dúvidas políticas,
Ninguém sabe o que acontece. A gente tem problema eventualmente aqui quando, né, algum tempo recente tivemos a queda da Bolsa. Por que foi a queda da Bolsa? Não foi por causa do Brasil, foi por causa de uma questão internacional. Isso nos afeta, porque no momento que deixa de ter dinheiro aqui investindo nas empresas brasileiras, elas deixam de investir e, por sua vez, também reduz aí o nosso volume de serviços. O juro baixo, para nós, ele é fundamental, porque é aquela história, né? Se você tem um juro alto, o investidor, em vez de investir numa produção, numa aquisição de uma empresa, ele deixa o dinheiro dele aplicado no banco, que remunera muito bem, e isso não gera negócios. Quando eu falo de quadro de incerteza, o mundo está muito complicado, né? Por exemplo, sabemos que a China está passando por um momento muito difícil por causa da crise imobiliária, quando a maior empresa chinesa de construção ela está praticamente quebrada, né? Não está cumprindo com as obrigações de crédito e tudo mais. Então isso afeta outros mercados, afeta o preço do minério de ferro, que por sua vez afeta, mexe nos preços, que reduz o valor de negócio da Vale, que é uma grande companhia brasileira que impacta diretamente na Bolsa, né? Então tem um efeito dominó muito grande, parece que não, mas tem. O que nos afeta? Nos afeta, porque quando a Bolsa cai, sempre fica um ar assim, o que vai acontecer, né? Agora, a gente já atravessou muitas crises, né? Durante o meu período de experiência, não só como empresário, mas como profissional também, eu lembro, logo no começo da minha atividade profissional, crise de plano cruzado, plano Collor, crise na época, tivemos também aqui, mais recente, a própria crise da Dilma, aí na época de 2015, o governo Dilma. E a gente está aqui, a gente, né, acaba sobrevivendo e não pode parar. Se a gente para, é o pior cenário. Só que a gente tem que estar preparado para momentos difíceis. Eu acho assim, comparado com o que nós temos hoje, já passamos por momentos piores, a própria pandemia, né, que foi um quadro de incerteza total, e só nos resta trabalhar. Eu acho que o volume de empresas que estão fechando no Brasil não necessariamente porque estão abrindo em outros países, é porque realmente a conjuntura levou a essa situação, né? Da mesma forma que muitas empresas fecharam, em setembro nós estamos tendo recorde de empresas que estão entrando em recuperação judicial, né? Por que estão entrando? A maioria são pequenas e médias empresas e na área de serviços e comércio. Então a gente sabe que, de alguma forma, essas empresas estão sendo impactadas, né? Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro em relação a isso, mas é um quadro que preocupa um pouco. O nosso negócio, eu diria que é uma marca consolidada, né? Conhecida, e a gente, quando as coisas estão bem, naturalmente, né, a gente recebe aí as prospecções, chegam e a gente acaba fechando bastante negócios. Quando as coisas não vão tão bem, a gente tem que se reinventar. Nós estamos, nesse momento, lançando um produto que envolve várias áreas, várias linhas de serviço da nossa empresa, mas oferecendo para um cliente como se fosse um único produto, né? Nós chamamos aqui de ESG by Crowe Macro. E o que é o ESG by Crowe Macro? São todas as linhas de serviço para que a gente prepare a empresa, organize a empresa, tanto no aspecto contábil como no aspecto tributário, de sistema, com informação financeira, que muitos empresários, as empresas familiares provavelmente não têm informações financeiras. Então, de forma que a gente monte uma estrutura de consultoria para ele que organize a casa dele e prepare a empresa para o futuro, ou para venda, ou para sucessão, ou para a entrada de um novo sócio. Então, esse é um produto novo que nós lançamos, que na verdade a gente já fazia, né? Cada área fazia esse serviço, mas a gente lançou com um nome próprio e consolidamos todas as atividades nesse produto. Então a gente dá o serviço pronto para o empresário. Obviamente que esse produto ele não é focado para grandes multinacionais, é para aquela empresa média e empresas cuja ainda é o fundador, é uma empresa familiar, né? Então esse é o nosso foco para essa linha de serviço. Eu enxergo o futuro da empresa ela consolidada, profissionalizada, que ela já está nesse caminho, e sendo uma das melhores empresas assim, de consultoria, de auditoria e contabilidade do mercado. Nós somos hoje já uma referência, não tenho dúvida disso,
Somos uma referência tanto para o mercado como também para os nossos profissionais. Pelo 6º ano consecutivo nós temos o selo GPTW, ou seja, os nossos profissionais entendem que nós somos uma ótima empresa para trabalhar. E obviamente uma empresa de serviço, os profissionais são fundamentais, né, para que a gente tenha sucesso. Então eu diria que a gente está fazendo a coisa certa e o céu é o limite para a nossa empresa. Para aquele que quer começar, qualquer um que queira começar, a primeira coisa, aprenda inglês. Fundamental, porque você não consegue ter um bom preparo para negociar, para conversar, para conhecer os mercados, se você não fala o mínimo necessário do inglês. Segundo, estude. Né? É importante estudar. E antes de você sair fazendo as coisas, porque a gente conhece muito empreendedor que, pô, eu tenho um time, eu vou construir isso daqui. Só que, tá bom, vamos fazer conta para ver se o que você está imaginando ali desse produto é viável ou não. Então vamos fazer conta. Então vamos montar, né, o que a gente gosta de falar, um business plan, um plano de negócio, é assim, tal, de onde vai vir o dinheiro, quanto tempo de retorno eu vou ter, se eu vou usar capital próprio, vou pedir para investidor, sei lá. Então se planeje. Né? Acho que a palavra é essa, planejamento. Então, primeiro, fale inglês, lógico, ele tem que ter uma formação básica naquilo que ele achar melhor, mas que fale inglês e que se planeje para lançar qualquer produto ou serviço que ele queira. E além disso, que viaje bastante, se possível, né? Porque é viajando que você conhece realmente a cultura e facilita muito eventuais negociações. Que história bacana essa da Crowe, né? E daqui a pouco a gente vai conversar com Neander Souza, consultor especialista em captação de investimento. Mas antes, nós vamos rapidinho para um breve intervalo. Não saia daí, eu já volto. Estamos de volta com o programa Pé para Fora. Hoje nós conhecemos um pouco da história da Crowe aqui no Brasil, uma das maiores empresas do setor de consultoria e auditoria do mundo. Agora a gente vai conversar com o Neander Souza, que é consultor e especialista em captação de investimentos, que vai analisar junto com a gente esse modelo de negócio. Neander, seja muito bem-vindo. Prazer falar com você de novo. Prazer falar com todos vocês. Neander, como você vê a Crowe no Brasil como prestadora de serviços para empresas que querem ou já atuam em outros países? Olha, eu sempre digo que toda iniciativa empreendedora, seja ela nacional ou internacional, é de grande valia para o mercado brasileiro. Ainda mais da Crowe trazendo tecnologia, novas práticas, novos modelos de negócio, assim amadurece mais o nosso mercado e dá outras oportunidades que empresas brasileiras possam estar fora do país, colocando o seu produto e o seu serviço a ser consumido por aquela população. Sim, e o fato da Crowe ter escritório em mais de 100 países é um facilitador para a captação de novos clientes aqui no Brasil? O que você acha, Neander? Quanto maior a ocupação de mercado, maior engajamento para que as empresas possam trazer essa maturidade, como eu falei anteriormente. Quanto maior posicionamento dela em quase todo o nosso planeta, né, nos maiores países do mundo, isso facilita, né, porque a gente aprende com culturas diferentes, novos métodos de se fazer negócios. Então é muito positivo. E de que maneira, Neander, a Crowe ela poderia conseguir aumentar ainda mais a gama de clientes que desejam explorar o comércio exterior? Quais instrumentos assim ela poderia usar para fazer essa captação? Olha só, os instrumentos são muito básicos inicialmente para que ela possa fazer novas captações, né? A primeira delas é entender qual mercado que ela quer atuar, seja na indústria, no comércio ou no varejo. Após isso, é entender pelos KINAIs que nós temos, né? Isso tem acesso pelo IBGE,
né, pelo KINAI, a atividade principal dessa empresa e mostrar para essa empresa o que ela pode crescer em outros países. Então, uma dica que eu dou é entender quais os canais que ela quer percorrer, seja na indústria, no comércio, no varejo e muitas vezes também no atacado, ver a oportunidade dessa empresa estar exportando a sua tecnologia, o seu conhecimento e ocupando aquele mercado, trazendo mais lucro para a empresa brasileira. Perfeito. Vamos tirar agora um pouco o foco da Crowe, mas fixar o olhar nas empresas prestadoras de serviços aqui no Brasil que desejam ingressar em outros mercados. Como fazer essa transição hoje? O que você recomendaria nesse caso, Neander? Olha, eu atendo algumas empresas e eu sempre busco colocar como um entendimento da diretoria ir até o país, entender a necessidade daquele país, que seja ele do comércio, do serviço, uma venda de algum produto, enfim, muitos deles são de tecnologia também, né? Que isso hoje é um fator totalmente relevante. É entender aquele país, o que ele está querendo consumir. E se for de encontro ao negócio que está sendo oferecido, eu acho uma grande oportunidade. Mas, como qualquer outro negócio, precisa saber se tem comprador para aquele tipo de produto, no caso, no outro país. É verdade. Uma das recomendações do Marcelo para quem quer ingressar em outros mercados é preciso viajar, né? Conhecer a cultura de outros países. Essa dica está correta? O que você acrescentaria a ela? Olha, exatamente. Eu já fiz negócios na África, eu tive que entender como os usos e costumes daquele país, no caso foi Angola, eles falam português, mas não quer dizer que eles consomem e eles têm a mesma cultura que o brasileiro. Então, eu tive que ir à África algumas vezes e entender qual é a cultura, qual é a forma que eles gostam de receber o produto e a forma de negociação. E aí sim, fazer um projeto que atenda àquela necessidade. Uma das preocupações, Neander, que a gente viu da Crowe são as incertezas políticas e econômicas, não só no Brasil, mas em outros países também. Isso deve ser levado em consideração na hora de querer, na verdade, empreender em outro país. Que dica você daria nesse sentido? Olha, eu sempre dou a dica de entender qual o tipo de governo e de cada país, qual o tempo que ele está o governo no país, e entender junto com os comerciantes, com os empresários do país, qual que é a tendência do plano piloto para aquele país. É muito importante você entender o fator econômico do país, se pode sair dinheiro do país, se pode entrar dinheiro do país, se pode entrar produtos, qual que é a burocracia para isso tudo, o que eu tenho que constituir naquele país, eu tenho que ter um sócio nacional, né, um cidadão daquele país como meu sócio. Então é muito importante para isso, se requer a segurança jurídica para que você possa entrar no país, diminuindo o seu risco de investimento, para que você possa colocar os dois pés no país e começar a comercializar, a empresariar dentro do país. Sim, até porque a legislação muda de um país para o outro, então também tem que ser observado isso, né? Exatamente. Uma situação importante é entender os tratados internacionais entre comércio, por exemplo, mas também ficar atento à legislação do país, né? Então, isso é importante ter uma assessoria jurídica para trazer segurança na hora do fechamento de um contrato ou até mesmo numa negociação a longo prazo, por exemplo. E assim como em qualquer negócio, né, Neander? Quando as coisas não vão bem, é preciso se reinventar. Com a Crowe não é diferente, a ponto deles estarem aí oferecendo novos serviços para os clientes. Faz parte da vida dos empreendedores se reinventarem, principalmente quando se trata de negócios com outros países? Olha, inovação serve para qualquer país, né? Seja no Brasil, como um país da América do Sul, país da África, da Europa, da Ásia. Inovação é o fator fundamental de quem empreende, de quem é empresário. A inovação traz novos clientes, traz novos métodos
e isso aumenta no conhecimento, no amadurecimento, que resulta em venda e que vai resultar em lucratividade, aquecimento econômico, rentabilidade, enfim, inovação é primordial, vou estar sempre atento a isso. E o que o prestador de serviço que quer atuar no mercado de outro país, o que ele precisa saber antes de fazer qualquer tipo de investimento? Olha, entender basicamente como é que são as transações econômicas do país, né? Tem país que você não pode retirar o dinheiro de uma vez, tem que ir para os Estados Unidos e dos Estados Unidos vir para o Brasil, entender a forma tributária do país, né? E o tipo de moeda que aquele país utiliza, né? Se está dolarizado ou não. Então é importante entender os modos operantes da forma econômica do país. E a busca por parcerias com empresas estrangeiras que atuam no mesmo segmento pode ser um bom caminho para entrar em outro mercado? Sim, a parceria, né, é muito importante para que o negócio possa ganhar velocidade, né? Se você tem um parceiro em outro país, se você tem um parceiro que já entende a cultura, tanto financeira, econômica, tributária, jurídica, isso você ganha tempo, isso você ganha know-how, né? Então, isso seria de grande valia se tivesse parceiro na outra ponta, no outro país, fazendo essa ponte que é muito importante para que as negociações possam fluir de uma maneira muito mais positiva, relevante. Sim, e uma dúvida, um receio aí de muitos empreendedores que querem exportar os seus produtos e serviços para fora do Brasil é saber quando é o melhor momento de fazer isso, de colocar o pé para fora, vamos dizer assim. Qual seria esse melhor momento? Como ele faz para identificar que essa oportunidade chegou? Olha, como qualquer negócio, é necessário fazer um planejamento, né? Um plano de negócio, que esse plano de negócio tem um planejamento estratégico de como você vai atuar, que dentro desse planejamento estratégico já tem um planejamento financeiro, um planejamento jurídico, a questão também de prazo, porque muitos negócios você depende de navios, que é mais barato do que avião, e isso tem um tempo, né, de logística para tudo isso. Então, através de um planejamento aliado com parceiros que tragam conhecimento e possam construir esse plano para que essas empresas atuarem em outro país. Mas o planejamento é o primeiro passo, ou seja, o passo mais importante para a tomada de decisão. Se ir ao país fazer negócio ou reclinar, né? Ou declinar, desculpa. Não indo em frente com o negócio. Agora, Neander, aquela dica de ouro para a gente fechar para o empreendedor que quer exportar os seus produtos e serviços, que ele deve fazer isso como é que ele deve fazer isso com segurança e sem perder a qualidade? Olha, estar sempre atento às novas tendências do mercado. Todo empresário vende o que o mercado consome. Partindo desse princípio, você consegue tomar decisões que são estratégicas para que o negócio dê certo. Então, é um estudo, é conhecimento, é network, é entender se aquele país, aquele local tem consumo para o seu produto ou para o seu serviço. E, obviamente, depois se resguardar de tudo isso de uma forma jurídica, ou seja, segurança jurídica em todos os negócios que vocês fizerem. E outra dica importante também que é conhecer o mercado e captar, de repente, parceiros, né? Faz toda a diferença, como você falou no início, faz toda a diferença para quem quer exportar um produto ou um serviço, né? Exatamente. No mundo globalizado, as parcerias, né, o network é muito importante para que os negócios possam ter resultados relevantes, né? Então, é muito importante ter os parceiros e saber, né, antes de tudo, escolher os parceiros certos. E isso diminui o risco. É verdade. O programa está chegando ao fim. Quero agradecer Neander Souza por participar da edição de hoje com a gente. Muito obrigada, viu, Neander, pelas dicas que você deu. Eu agradeço a oportunidade novamente e desejo muito sucesso para quem quer empreender fora de outro país.
E o programa Pé pra Fora fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Afinal, você já sabe, né? Assistir já é um bom negócio. Até a próxima!